Sejam bem-vindos ao Melwood Pub, o local onde vamos falar sobre o Liverpool. Vamos falar de tudo, curiosidades, o momento do clube e também um pouco sobre os jogadores da equipe. Welcome lads! Você ouviu aí o You Never Walk Alone para fazer aquele aquece? Está iniciando o Melwood Pub, segunda edição do Melwood Pub aqui pelas ondas de rádio da internet. Primeiro o programa foi reproduzido no SoundCloud, mas agora ele vai ser enviado ao YouTube, assim como também o primeiro também será reproduzido no YouTube para você ouvir. E já que o programa de hoje é a segunda edição, temos novidades, temos também muita coisa diferente e muita atração bacana. Entre os destaques, Você Sabia desta vez é quase um player profile, mas como é um momento especial aí, tivemos nesse mês de novembro a aposentadoria de Steven Gerrard sendo anunciada, então a história do capitão é tema então para o Você Sabia. Você sabia qual é a história do Steven Gerrard? Além disso, por falar em história, nos destaques estão também a história das taças, o novo quadro. Vou contar aqui a história de cada título importante do Liverpool. E claro, você vai ver então a história da Champions League de 2004-2005, que todo mundo conhece por Milagre de Istambul. No momento da temporada, nós vamos dar uma passada pela tabela da Premier League e também de outras competições que o Liverpool participa, né? Copa da Liga, enfim, esse tipo de situação aí que o time está envolvido na temporada. E aí tem o Player Profile, né? Que é o último quadro do programa, como sempre, antes do momento dos salves, de encerramento. E aí hoje vamos falar de Felipe Coutinho, o nosso mago. O programa de hoje tem novidades, não só na parte de quadros, mas teremos vinhetinhas para identificar cada um dos quadros. E essa é a grande novidade, além, claro, de os vídeos serem hospedados a partir de agora no YouTube. E agora, então, vamos abrir o programa com o Você Sabia. Momento Você Sabia? Eu já vinha falando que você conhecia a história de Steven Gerrard, o nosso capitão. Pois então, o garoto Steven Gerrard, né, o vovô garoto, e é um momento de homenagem ao ídolo, né, que o Liverpool cultivou em casa durante anos e que viu sua despedida dos campos neste fim de ano. O nosso capitão Steven George Gerrard nasceu na cidade de Wiston, na Inglaterra, no dia 30 de maio de 1980. Para quem não sabe, Wiston fica no condado de Merseyside, a pouco mais de 16 quilômetros da cidade de Liverpool. O Gerrard iniciou sua vida no futebol no time do Wiston Juniors, que é na sua cidade natal. E foi no Wiston Juniors que o Gerrard despertou a atenção dos olheiros do Liverpool. E o menino de Wiston chegou à academia do Liverpool aos 9 anos de idade. Gerrard fez testes em diversos clubes aos 14 anos, mas não obteve sucesso. O adolescente Steven fez ainda, nesses testes, uma tentativa de ingressar no Manchester United. Segundo Gerrard, era uma forma de pressionar o Liverpool a dar um contrato de Youth Training Scheme a ele. Na verdade, um esquema que era um treinamento vocacional para jovens entre 16 e 17 anos que estão desempregados. Esse programa substituiu, em 1983, o programa de oportunidades para jovens criado pelo governo de Margaret Thatcher.
E o Gerrard assinou seu primeiro contrato profissional com o Liverpool em 5 de novembro de 1997. Faz tempo, hein? Só que sua estreia viria somente um ano depois, num jogo de Premier League contra o Blackburn. Ao todo, em sua primeira temporada, o Gerrard faria 13 jogos, todos eles em substituição ao então capitão Jamie Redknapp no meio de campo. O jovem Steven ainda jogaria de ponta direita, mas não deu muito certo por conta de seu estado de nervos em campo. Um tempo depois, Gerrard afirmaria ao Guardian que naquele momento ele estava fora de posição e fora de sua função. O próprio Gerrard se via como um jogador defensivo que visava mais grandes desarmes do que empurrar o time para frente. Então o Gerrard sempre se viu como um jogador mais defensivo. E na temporada 99-2000, o Gerrard começou a fazer a parceria com Jamie Redknapp no meio de campo dos Reds. No minuto 65 do jogo contra o Sheffield Wednesday, em 5 de dezembro de 1999, Steven Gerrard marcou seu primeiro gol profissional com a camisa do Liverpool, o terceiro dos Reds naquele jogo. David Thompson recebeu a bola na lateral do campo, tocou para Rigobert Song, que dominou e passou para Gerrard pouco após a meia-lua em direção à intermediária. O então camisa 28 dominou e partiu com a bola até a área. Após driblar dois jogadores do Wednesday com fintas, chutou no canto direito de Pressman e fez um golaço em Anfield. Bom, nada mais justo para um jovem que então se tornaria uma lenda do Liverpool. Nesta época, o jovem Gerrard começaria a sofrer com um problema nas costas, que segundo o conceituadíssimo médico da seleção da Alemanha, à época médico do Bayern, o Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, ele diagnosticou como um resultado de crescimento acelerado somado com excessivos jogos disputados durante a adolescência do Gerrard. E além disso, o rapaz ainda foi acometido por lesões na virilha que exigiram 4 operações separadas naquela época. Vindo de recuperação na temporada 2000-2001, o Gerrard teve uma temporada recheada. Primeiramente, de atuações, foram 50 ao longo da temporada. Segundamente, recheada de gols, ele marcou 10, o que dá uma média de um gol a cada 5 jogos na temporada. E por fim, foi uma temporada recheada de títulos, os primeiros de sua carreira. Com o Liverpool, na temporada 2000-2001, o Gerrard faturou a Copa da Liga, a FA Cup e a Copa da UEFA. Na final da Copa da Liga, o Liverpool superou o Birmingham City nos pênaltis por 5-4 após empate em 1-1 no tempo normal. O Gerrard jogou 78 minutos da partida e ele foi substituído por Gary McAllister. E foi a 6ª Copa da Liga dos Reds. Em maio de 2001, viria o momento Red Papa Título, como eu estou denominando eu mesmo. No dia 12 de maio de 2001, Liverpool venceu de virada o Arsenal por 2-1. Ljungberg abriu o placar próximo aos 30 do segundo tempo, mas Michael Owen, aos 38 e aos 43 do segundo tempo, fechou a conta e o Liverpool saiu campeão da FA Cup pela 6ª vez em sua história. 4 dias depois de jantar o Arsenal de virada, o Liverpool foi a Dortmund, na Alemanha, para a grande decisão da Copa da UEFA contra o Alavés. E foi um jogo pra lá de maluco. Só no tempo regulamentar, o jogo terminou empatado em 4-4. Gerrard deixou sua marca quando fez o segundo gol do Liverpool na partida. Na época, aliás, naquele momento que ele fez o gol, era 2-0. Na prorrogação, saiu o gol do título. Em cobrança de falta de McAllister, Delphi Heli marcou contra e o Liverpool levou sua 3ª Copa da UEFA com o gol de ouro. E ao final da temporada, o Gerrard foi eleito o jogador jovem do ano pela Associação dos Futebolistas Profissionais da Inglaterra. Então já chamava atenção naquela época, ainda o jovem Steven Gerrard já era o número 17 do Liverpool naquele tempo, então naquela temporada 2000-2001 já chamava atenção. Na temporada seguinte, o Gerrard com o Liverpool levou a Supercopa da UEFA em vitória por 3-2 sobre o Bayern de Munique, e pouco tempo depois faria o primeiro gol do Liverpool na grande decisão da Copa da Liga 2002-2003, vencida por 2-0 pelos Reds em cima do Manchester United. Em outubro de 2003, o Gerrard assumiu a faixa de capitão do Liverpool no lugar de Sami Hippe, o finlandês. O então treinador Red, Gerard Houllier, disse que ele já havia reconhecido no Gerrard uma demonstração de liderança e ele ainda precisava amadurecer antes de assumir a faixa. O Houllier deixou o Liverpool após uma temporada em branco em 2004 e Gerrard foi ligado a uma possível transferência para o Chelsea após uma temporada que terminava.
O capitão admitiu que não estava feliz com o progresso que o Liverpool estava fazendo naquele momento e que pela primeira vez em sua carreira pensava na possibilidade de sair. Mas no fim das contas, o capitão Red recusou uma proposta de 20 milhões de libras do Chelsea e decidiu ficar em Anfield, que o Liverpool teria como novo técnico o espanhol Rafael Benítez. E a Champions 2004-2005 foi marcante para o capitão. No minuto 86 do jogo contra o Olympiacos, ele fez o gol que classificou o Liverpool para a mata-mata. A bola foi cruzada para a área e após respingar para a intermediária, o Gerrard mandou uma tijolada no canto de Nicopolidis para o delírio do torcedor Kolpait. Na grande final, no Milagre de Istambul, o Gerrard fez o primeiro dos 3 gols em 6 minutos que marcaram o inacreditável empate Red em cima do Milan e que mudaram a história do jogo. O Gerrard foi eleito o homem do jogo da grande final da Champions League e de quebra ele seria eleito o jogador de clube do ano pela UEFA. Em 2005, após recusar uma nova investida do Chelsea, o Gerrard fincou o pé em Anfield e renovou por 4 anos. Ele foi eleito em 2006 pela Associação dos Futebolistas Profissionais da Inglaterra o jogador do ano. Na final da FA Cup contra o West Ham, marcou 2 vezes no tempo regulamentar, fez um dos gols dos Reds nos pênaltis e ainda levou o prêmio de melhor em campo e o título da competição da FA Cup daquela temporada. Em 2007, ano de outra final de Champions League no currículo, dessa vez o Milan deu troco, Gerrard foi o 6º melhor jogador do mundo na eleição da FIFA. Ele ficou atrás apenas das feras, sente só as feras que ele ficou atrás somente: Kaká, Messi, Cristiano Ronaldo, Didier Drogba e Ronaldinho Gaúcho. Naquela época, o Kaká foi o campeão em 2007. As temporadas seguintes do Gerrard no Liverpool seriam mais difíceis. Algumas cirurgias e do lado esportivo as taças começaram a minguar, Rafa Benítez saiu e entrou Roy Hodgson. Só que a importância do capitão se manteve em campo. Em 2007 e 2008, 21 gols em 52 jogos. Na temporada 2008-2009, 24 gols em 44 jogos, uma média mais alta de gols por jogo. E em 2009 e 2010 foram 12 gols em 49 jogos. E em 2010-2011, 8 gols em 24 jogos. A temporada 2011-2012 reservou ao Gerrard seu último título com o Liverpool. Disputando uma final em Wembley pela primeira vez em 18 anos, os Reds venceram o Cardiff City nos pênaltis após empate por 2-2 no tempo normal. O Liverpool conquistou nessa decisão a 8ª Copa da Liga, o que o tornou o maior campeão da história da competição. Nas temporadas seguintes, o Gerrard manteve sua importância e experiência, mas em janeiro de 2015 ele anunciou que deixaria o Liverpool ao final daquela temporada 2014-2015. E a sua partida de despedida foi bastante triste, pois foi ao 6-1 do Stoke City no encerramento daquela temporada, realmente um fim extremamente injusto para o que significou o Gerrard ter sido daquela forma. Voltando a janeiro de 2015, foi quando o Gerrard anunciou sua ida para o Los Angeles Galaxy. Na verdade, ele foi anunciado como reforço do Los Angeles Galaxy para a temporada 2015 da Major League Soccer. Ele iria como um jogador designado, aqueles jogadores que recebem um salário acima do teto da liga. No Galaxy, o Gerrard disputou 38 jogos e marcou 5 gols. Ele disputou os playoffs da Major League Soccer nas 2 temporadas em que disputou nos Estados Unidos. Ele foi eliminado na primeira fase do mata-mata pelo Seattle Sounders em 2015 e neste ano o Galaxy de Gerrard caiu para o Colorado Rapids na semifinal da Conferência Oeste. E aí, no último dia 24 de novembro, o Gerrard anunciou sua aposentadoria do futebol. Entre os motivos explicados em entrevista a Gary Lineker na BT Sports, as coisas ficaram estranhas nesse período próximo do fim de carreira, segundo ele. As dores começaram a ficar mais constantes, Steven sentiu que ficou mais lento nos últimos anos, o capitão afirmou que não consegue fazer mais o que costumava e por isso é uma frustração para ele esse tipo de situação. Além disso, o calor e a altitude da América do Norte também foram preponderantes para a decisão de parar. E na seleção inglesa, para fechar, a trajetória do Gerrard começou em 2000. Nesse mesmo ano, ele foi selecionado para a Eurocopa, onde disputou uma partida. Seu primeiro gol com a seleção aconteceu em 2001, em vitória por 5-1 sobre a Alemanha pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. O capitão do Liverpool ficou de fora da Copa daquele ano devido a uma lesão sofrida no final da temporada da Premier League. Ao todo foram 114 jogos, 21 gols, 3 Copas do Mundo, 3 Euros pela seleção inglesa.
4 anos como capitão do English Team. No Liverpool, 710 jogos e 186 gols. Se somados os compromissos pelos Reds, pela seleção e pelo Galaxy, foram 863 jogos e 212 gols na carreira. Por isso, fica o nosso muito obrigado, Steven George Gerrard, por ser uma lenda do futebol. Tá na hora de trocar a vinheta para o novo quadro. A história das taças. E agora é hora então de você, ouvinte, conhecer o novo quadro. A história das taças trará um apanhado de cada grande conquista do Liverpool. Tudo que é detalhe estará neste quadro. E para começar, nada mais justo que o milagre de Istambul seja o destaque. A Champions League de 2004-2005 teve todos os ingredientes de tensão possível. O Liverpool penou para chegar até Istambul. O time encarou a repescagem e suou para eliminar o Grazer da Áustria. Na fase de grupos, se classificou em segundo lugar no apagar das luzes e com o mesmo número de pontos do Olympiacos da Grécia, mas em vantagem pelo confronto direto e saldo de gols. Nas 3 primeiras partidas, um resultado de cada. Estreia com vitória sobre o Mônaco por 2-0 em casa, gols de Cissé e Baros. Na segunda rodada, derrota por 1-0 para o Olympiacos em Atenas. O gol grego foi de Stoutides. Na segunda partida em casa, empate em 0-0 com o Deportivo La Coruña. No retorno, o Liverpool foi a terras galegas e venceu o La Coruña por 1-0 com gol contra de Jorge Andrade. No Principado de Mônaco, o Liverpool se complicou ao perder por 1-0 para o Mônaco, gol de Saviola. Seu próximo adversário, o Olympiacos, liderava com 10 pontos contra 9 do segundo colocado Mônaco e 7 do Liverpool antes da última rodada. Para passar, os Reds precisavam tirar a diferença de saldo de gols, que era de 2 gols de diferença. Nem mesmo o gol de Rivaldo no começo da partida tirou as esperanças do Liverpool em Anfield. Sinamá Pongolé e Melhor viraram o jogo e Gerrard, com um golaço marcante, matou a classificação. Nas oitavas de final, foram 2 vitórias sobre o Bayer Leverkusen da Alemanha. Na ida, em casa, 3-1, com gols de Luiz Garcia, Riz e Rahman. O brasileiro França fez o gol dos alemães. Na volta, mais um 3-1 para o Liverpool. 2 gols de Luiz Garcia e um gol de Baros, que deram o tom Red na vaga. Krzyznovek descontou para a equipe do Bayern. As oitavas animaram a torcida, mas aí vieram 2 choques de titãs. O primeiro foi a Juventus nas quartas de final. Na Inglaterra, vitória Red por 2-1, gols de Ripia e Luiz Garcia. Em Turim, o 0-0 deu a vaga para o Liverpool. Na semifinal, o outro titã foi o rival Chelsea. Foram 2 duelos complicados e bem equilibrados. No primeiro jogo em Londres, 0-0. No segundo, vitória por 1-0, que saiu somente graças a um gol que foi bastante confuso, porque nenhuma das 35 câmeras do estádio Anfield puderam então comprovar se a bola cruzou a linha ou não. Foi um gol bastante polêmico na época. O Luiz Garcia, autor do gol, não negou, menos ainda a torcida, e o time foi para a final. Por falar em final, foi uma final de Champions League única. Um primeiro tempo impecável de um grande time que seria anulado em 6 minutos. Há 11 anos em Istambul, o Liverpool redefiniu o impossível em dicionários. Empatou o jogo com o Milan após perder por 3-0 no intervalo e conquistou seu 5º título europeu nos pênaltis. Aquele Milan tinha Dida, Cafu, Nesta, Maldini, Pirlo, Seedorf, Kaká, Shevchenko, e eu só tô falando dos craques, também não vamos esquecer do Hernan Crespo. O primeiro tempo indicava um passeio dos italianos. Maldini abriu o placar antes do cronômetro completar 1 minuto e uma bola parada. O gol cedo permitiu que Carlo Ancelotti armasse o contra-ataque milanês para matar o jogo. Kaká armou 2 contra-ataques de almanac. No primeiro, arrancou e abriu para Shevchenko cruzar para Crespo, fazer 2-0. No segundo, passe longo, um passe pornográfico do Kaká, que foi nas costas da defesa, e o argentino Crespo finalizou por cima de Dudek com categoria 3-0. No primeiro tempo, tudo parecia jogar contra. O treinador Rafa Benítez teve de lidar com a perda do australiano Harry Kewell. O camisa 7 da equipe sofreu uma lesão logo aos 23 minutos de jogo e não teve condições de continuar na partida. Foi substituído pelo tcheco Vladimir Smicer. Para muitos, o duelo já tinha sido decidido após um primeiro tempo perfeito do time rossoneiro. O Liverpool teria que mudar sua postura totalmente para conseguir conquistar o título, e os jogadores desceram para o vestiário totalmente abatidos. No intervalo, o
que foi o mais legal foi a torcida do Liverpool, que mostrou seu apoio à equipe e cantava You Never Walk Alone no Estádio Olímpico Atatürk. Procura aí no YouTube, que é de arrepiar. O segundo tempo começou de maneira diferente pro Liverpool. Já nos primeiros minutos da segunda etapa, Xabi Alonso arriscou de fora da área e criou uma chance de perigo. Aos 9 minutos, John Arne fez cruzamento para Steven Gerrard e o capitão cabeceou com firmeza e diminuiu a vantagem. O camisa 8 ainda fez gesto de incentivo com os braços pro time, tipo assim, bora lá, vamos que dá, tipo isso. 2 minutos depois, após troca de passes do Liverpool na entrada da área do Milan, Vladimir Smicer chutou, Barros encolheu a barriga, a bola passou e entrou. 3-2 Milan. É aquele tipo de lance que lembra o gol do Branco na Copa de 94. O Romário dá aquela desviadinha da bola. É aquele momento bacaninha que tem do futebol, né? Aquela desviadinha, aquele charme dos gols. Bom, os contornos épicos já pareciam querer surgir na final. Um jogo que estava ganho pro Milan já estava quase igual após apenas 2 minutos. E os Reds continuaram com a forte pressão em busca do empate. Após uma tabela de Gerrard com Barros, o capitão da equipe foi derrubado por Gattuso e sofreu pênalti. Xabi Alonso era o responsável pela cobrança e ele estaria diante de Dida, um grande pegador de pênaltis. O Xabi Alonso bateu no canto e o goleiro fez a defesa, mas não conseguiu evitar o rebote. O próprio Xabi Alonso aproveitou e matou, fazendo 3-3. A final estava empatada aos 60 minutos de jogo, após o Liverpool sair perdendo no primeiro tempo por 3-0. O impossível acontecia e um milagre se avizinhava. Em 6 fucking minutos, o Liverpool empatava a decisão da Liga dos Campeões de 2005. O time dado antes como morto se equiparava ao favorito, poderoso Milan. Milhares de torcedores em Istambul e milhões ao redor do mundo viam a mais sensacional final de liga da história. O jogo seguiu, mas ninguém mais mandou a peronha pro fundo do barbante naquele restante segundo tempo, nem na prorrogação. O jersey do Dec fez o jogo de sua vida. Nos acréscimos da prorrogação, ele fez a defesa da vida. Shevchenko cabeceou na marca do pênalti e parou nas mãos do polonês. O atacante ainda pegou o rebote a menos de 30 centímetros do gol e o Dudek defendeu em um reflexo absurdamente sensacional. Mais um momento incrível e insólito que tinha um jeito de ser um sinal de que era para ser do Liverpool aquela final. Tudo dava certo no segundo tempo, as coisas estavam combinando e dando certo. Com a igualdade no tempo regulamentar e na prorrogação, a partida foi para os pênaltis. O Milan, com o psicológico totalmente abalado, começou as cobranças com o lateral Serginho, que mandou a bola na trave. O detalhe é que o Jamie Carragher pediu, contou uma historinha pro jersey do Dec, para ele dar uma desconcentrada, né? Contou uma história de um antigo goleiro do Liverpool que fazia essa parada de desconcentrar jogadores, e o Carragher mandou o Dudek desconcentrar os jogadores do Milan. E aí o Serginho errou o primeiro pênalti do Milan. Raman bateu com tranquilidade e colocou o Liverpool na frente. O detalhe é que o alemão revelou depois que atuou naquela final com um dedo quebrado do pé. Pirlo também parou em Dudek. Cissé colocou o Liverpool na frente com 2-0. O Thomasson diminuiu a diferença para o Milan. Depois, o Dida fez sua primeira defesa em uma cobrança feita pelo Riz. Kaká marcou também e empatou o placar. Depois, Smicer, que já havia feito um gol na partida, repetiu a dose nos pênaltis. E aí, Shevchenko era o próximo batedor do Milan. Se ele errasse, o Liverpool seria campeão europeu. O ucraniano bateu no meio do gol e o Dudek ameaçou pular para o seu canto direito, mas com a mão ele defendeu e garantiu o 5º caneco de Champions League da história do Liverpool. O Liverpool tinha feito um verdadeiro milagre para conquistar o título da Champions. O capitão Steven Gerrard se tornou especulado em várias equipes do mundo, já tinha sua saída tida como certa pela mídia, mas após o jogo o capitão da equipe fez questão de tranquilizar os fãs. Aspas. Como posso pensar em deixar Liverpool depois de uma noite como esta? Fechar aspas. Foi o que disse Steven Gerrard, que mais tarde assinou sua renovação de contrato com a equipe. Mais de 300 mil torcedores do Liverpool recepcionaram a equipe na volta para casa depois da epopeia de Istambul. O time ganhou a posse definitiva da Taça da Liga e o direito de usar em sua camisa a estampa simbolizando os 5 troféus conquistados. O time também fez uma carreata por toda a cidade, onde foi estimado 1 milhão de pessoas aplaudindo a equipe na comemoração por todo o município de Liverpool.
Esse foi a história das taças, contando então momentos importantíssimos da história do Liverpool, da forma que a gente conhece, que é levantando o caneco. E é hora de trocar a vinheta pro momento da temporada. Momento da temporada. Muito bem, esse é o momento da temporada, quadro onde eu falo das competições que o Liverpool está disputando. Vencemos o Leeds United no último meio de semana por 2-0, gols de Origi e Woodburn, jogo onde o Ben Woodburn se tornou o mais jovem jogador a marcar gol pelo Liverpool com 17 anos e 45 dias. Realmente esse garoto é um fenômeno do futebol. Olho nesse garoto, porque esse cara tem potencial de ser um futuro craque. Mesmo que não seja um craque, ele vai ser realmente um jogador dos mais importantes do Liverpool, saídos da nossa categoria de base. Fica ligado nesse garoto, porque ele tem um futuro muito bom. E não é porque é do Liverpool que eu tô falando isso, é porque realmente o garoto tem 17 anos, tem personalidade para marcar gol quando entra em campo. Esse garoto já na base já chamava atenção. Ele tem futuro sim, e olho vivo. Logo mais, em outros momentos desse podcast, você vai ouvir falar um pouco mais sobre ele no Momento Player Profile, e provavelmente ele será então o próximo selecionado do programa que vem na sequência, depois deste programa que estou gravando. E falando da semifinal, nós vamos ter um jogo contra a equipe do Southampton, 2 jogos contra o Southampton. Em 2 quartas-feiras serão as partidas de semifinal. Primeiro jogo em Southampton, no St. Mary's Stadium, jogo de ida numa quarta-feira, 11 de janeiro. Depois, 2 semanas seguintes, tem Liverpool e Southampton em Anfield. 2 jogos aí, fase semifinal. Southampton é uma das equipes que sempre que enfrenta o Liverpool, digamos assim, é uma equipe que tradicionalmente o Liverpool tem superado. É uma equipe que, apesar das dificuldades, apesar de ser um time muito bom nos últimos tempos, ter times muito bons, o Liverpool tem conseguido vencer, tem conseguido superar, pelo menos nas últimas temporadas, e o Southampton é realmente o adversário que é para ficar de olho, porque é um time realmente sempre tem chegado bem, pelo menos na Premier League. Então vale a dica, então é uma grande chance aí de nós disputarmos a final da competição, se conseguir segurar o resultado fora e em casa fazer então o nosso resultado. Do outro lado tem Manchester United e Hull City. O primeiro jogo é em Manchester e o segundo é no estádio do Hull City. Então é um outro confronto que fica aí a observação. Essa equipe do Manchester United ainda está nessa fase de se encontrar, mas sempre nas Copas tem mostrado alguma coisa. Então, quem sabe aí podemos ter um clássico na grande final da Copa da Liga, a EFL Cup. E vamos passar para a Premier League. Local, então, a competição onde demos um mole federal nesse jogo contra o Bournemouth. Vencíamos por 2-0, eles descontaram, fizemos o terceiro gol com o Kahn. E aí, meu amigo, segurou, o time deu aquele famoso sumiço e levou 3 gols, virada 4-3. Isso dá lapsos das temporadas anteriores com Brendan Rodgers e ainda no início da trajetória do Jürgen Klopp, de jogos contra essas equipes menores que o Liverpool começava bem e no final entregava a paçoca. Esse tipo de coisa não dá pra acontecer. Não dá pra acontecer pra quem quer ser campeão e quem tá na ponta. Mas acontece com todo mundo. Diga de passagem, isso acontece com todo mundo. Não é porque aconteceu com a gente pela primeira vez. Eu já nem me lembrava a última vez que o time tinha perdido. Sinceramente, acontece, é resultado que acontece, fora de casa. Pior se fosse em casa. Então, o Chelsea venceu o City fora de casa, realmente um resultado muito ruim pro Liverpool. No entanto, não é dos piores, porque o City fica para trás, o Liverpool não fica atrás do City. E o Chelsea dá uma disparada, mas logo mais eles vão ter algum outro jogo complicado. Vão acabar se enrolando no meio do caminho. O Chelsea tem 34 pontos, lidera 3 à frente do Arsenal, que é o segundo. Olho vivo no Arsenal também, uma equipe que tá ajustada, uma equipe que tá bem, tá 3 pontos atrás do Chelsea, tem 31, mas só tá 1 à frente do Liverpool e do City. O Liverpool tá em terceiro com 30 pontos. É uma derrota que acontece com qualquer time. O Liverpool vinha numa sequência muito boa na Premier League, é derrota de momento. Apesar de ser derrota de momento,
fica o alerta, fica o aprendizado com essa equipe, para essa equipe, melhor dizendo, porque esse tipo de resultado não pode acontecer. Se a gente quer ser campeão inglês, não pode de jeito nenhum admitir um resultado que era confortável virar uma virada, se tornar uma derrota, né? Uma virada dessa acontecer. Sempre lembrando, nem tudo está perdido. A Premier League tem 38 rodadas, foram apenas 14 partidas disputadas, tem mais 24 jogos. É muita coisa pela frente, tudo pode acontecer. Lembram de 2013, 2014, quando o Liverpool estava bem perto de ser campeão e no fim quem levou foi o City? Então, campeonato de pontos corridos, tudo pode acontecer. E eu digo, campeonato de pontos corridos é que nem as 500 milhas de Indianápolis. Não adianta nada tu liderar as primeiras voltas, as voltas do meio. O que interessa é tu liderar a última volta. A última volta é a chave. Tu pode estar em segundo na penúltima volta, mas é na última que tu tem que assumir a liderança e ganhar na bandeirada. É isso que importa. O Liverpool precisa botar a cabeça no lugar, refletir sobre o resultado, o que deu errado, o que foi... não só o que deu errado, mas refletir o porquê dessa inconstância da defesa, corrigir nos treinamentos. É simples. Não é um caso para fazer terra arrasada, não é um caso para meter o pau no técnico, no time. É caso para olhar o jogo, avaliar o que teve de errado e corrigir. A falta do Matip fez toda a diferença. O Coutinho fora também fez a diferença? Não acho, porque o time fez 3 gols. De qualquer forma, a criatividade se manteve até algum ponto do jogo. Depois que a crise se instalou dentro de campo, que os jogadores perderam, ok, a inconstância da defesa ficou muito clara. A defesa do Liverpool é inconstante há muito tempo. Não é de hoje, não é de ontem, é de 2 temporadas pelo menos. Desde que o Brendan Rodgers veio naquela temporada, depois que saiu o Suárez, o time ficou muito limitado no ataque e na defesa também. Então o Liverpool precisa apenas notar, apenas corrigir, parar as arestas, corrigir os erros. Porque esse time tem potencial, esse time tem condições. Não é por aí, não tá tudo errado. A gente tem 24 jogos e só 4 pontos atrás do Chelsea. Calma que pontos corridos é campeonato para se ganhar jogo a jogo. E daqui a pouco o Chelsea vai tropeçar, daqui a pouco o Arsenal vai tropeçar, daqui a pouco o City vai tropeçar de novo. E é aí que o Liverpool precisa corrigir os erros e marcar pontos quando seus adversários não marcam. O que não pode acontecer é o que aconteceu nessa rodada. O Chelsea marcou ponto, o Liverpool não, o Arsenal também marcou ponto, digamos. Então não é o tipo de coisa que a gente pode levar com muita... Não é uma coisa que a gente tem que levar com tanto pessimismo assim. Tem que ser realista. A gente tem chance de título porque o futebol tem qualidade. A falta do Coutinho e um desfalque que outro que vem acontecer realmente vai desbaratar o time. Mas com a volta do Lallana, o Liverpool pode rearrumar esse prumo e pode reconstruir. Com a volta do Matip daqui a pouco, também isso aí vai se consertar e naturalmente o time vai voltar a entrar no ritmo. O Klopp também deve estar puto da cara já de ter perdido esse jogo dessa forma. Então, calma o coração que vai tudo se ajeitando. Espero eu que após essa derrota as coisas deem uma chacoalhada para pelo menos o time conseguir perceber o que aconteceu antes de fazer alguma avaliação precipitada. Então, sequência do campeonato, calma, e o Liverpool tem ainda o Middlesbrough fora de casa no dia 11, o próximo domingo, e é jogo pra gente ganhar. Que nem era esse jogo contra o Bournemouth, mas tem que ganhar. Perder pro Middlesbrough não dá. Perder pro Bournemouth é complicado da forma como foi, mas perder pro Middlesbrough diante das circunstâncias não dá pra acontecer. Tem que pelo menos ganhar pontos. De alguma forma empatar ou ganhar, mas principalmente ganhar, porque a necessidade é de botar pressão nos outros adversários, como o Chelsea, que é o líder. Já que a temporada tá passada a limpo, vamos trocar a vinheta, que aí vem o Player Profile. Continue! Momento Player Profile. A trilha já indica que é o momento Player Profile. Eu, que faço os textos lá no Blog Info Brasil, confira lá, bloginfobrasil.blogspot.com.br, confira lá a seção Player Profile, que você vai conhecer lá um pouco mais sobre os jogadores do Liverpool. E eu vou falar agora
do grande nome do Liverpool nos últimos anos, Philippe Coutinho, nosso mago. Philippe Coutinho Correia, para os íntimos The Magician, ele é nosso camisa 10. Se tem um sinônimo de Liverpool hoje, esse é o Coutinho. Brasileiro do Rio de Janeiro, nascido em 12 de junho de 1992, Coutinho desde pequeno mostrou que tinha jeito para mitar com a pelota nos pés. Seu talento foi descoberto aos 6 anos por Dona Didi, sua avó, durante uma pelada no condomínio onde Philippe Coutinho morava na zona norte do Rio. Dona Didi deu toque para os pais, então, do Philippe Coutinho sobre o talento do guri. Seu Zé Carlos, o pai, inscreveu Philippe na escolinha de futsal do Clube dos Sargentos do Rio de Janeiro. Menos de um ano depois, um professor convidou o menino para fazer testes no time da Mangueira. Em março de 99, Philippe foi federado para disputar a Liga de Futsal do estado do Rio de Janeiro. Ele era o mais novo do time, e isso não foi problema algum para o jogador, já que ajudou a equipe dos Fraldinhas a conquistar o título e ainda terminou como artilheiro da competição. Naturalmente, Coutinho já despertava atenção, pois no mesmo ano foi convidado para trocar de clube e jogar no Vasco. Em 2000, já jogando pelo Cruz Maltino, Philippe foi bicampeão da Liga de Futsal na categoria Fraldinha e começou a encantar quem prestigiava os jogos da categoria. Sua técnica e sua habilidade, que demonstrava ser acima da média, já chamava muito a atenção de dirigentes do Vasco. Rapidamente, o sucesso nas quadras levou o futuro craque para os gramados. E já no primeiro campeonato, um torneio organizado pelo Jornal dos Esportes em 2003, ele foi artilheiro e melhor jogador da competição. Nos anos seguintes, empilhou títulos de campeão carioca, campeão sub-12 em 2004, sub-13 em 2006 e no mesmo ano, sub-14. Seu começo de carreira foi como atacante, nato e dos bons. Mas em 2006, a comissão técnica do Vasco decidiu recuar o então artilheiro para o meio-campo. E foi neste momento que começou a história de amor entre a camisa 10 e o jovem Philippe, de 14 anos. Mas recuado tornou-se o armador da equipe e passou a se destacar ainda mais. Em pouco tempo, o agora camisa 10 e armador das jogadas se transformou no maior destaque da equipe vascaína. Antes mesmo de chegar aos profissionais, o Philippe Coutinho fez muito time grande europeu abrir o olho e já dar aquela tateada na carteira para buscar os euros guardados no bolso. Tanto é que em 2008, ainda na base, Coutinho foi vendido para a Inter de Milão por 4 milhões de euros. Naquela época, o promissor meia carioca foi comparado com Alexandre Pato, então no Milan, por seu talento vasto e precoce. Por ser menor de idade, o Philippe Coutinho teria de esperar até os 18 anos para ir à Itália, por isso ficou no Vasco. Enquanto isso, Coutinho chegou aos profissionais do Vasco da Gama bem cedo. Em setembro de 2008, com a chegada do técnico Renato Gaúcho, para os gaúchos Renato Portaluppi, foi integrado ao elenco principal. Treinando com os grandes nomes do grupo e ainda jogando na categoria juvenil, Couto pouco a pouco foi ganhando adaptação e ele começou a pré-temporada de 2009 junto com os profissionais. O camisa 10 acabou titular do Vasco na campanha da Série B daquele ano, um dos nomes que ajudou o time a subir para a Série A. Foi no Campeonato Carioca de 2010 que seus primeiros gols como profissional vieram. Até maio daquele ano, contando Série A, Campeonato Carioca e Copa do Brasil, foram 5 gols marcados num total de 31 jogos. E se somarmos 2009, foram 43 ao todo. Em 19 de julho de 2010, Philippe Coutinho foi apresentado oficialmente como jogador da Internazionale de Milão. Era o start para um futuro de mitagens no futebol europeu. Coutinho chegou na Inter e teve sua primeira disputa de título. A equipe nerazzurra perdeu para o Atlético de Madrid por 2-0 na decisão da Supercopa da UEFA. Em 3 temporadas de Inter, foram 47 partidas, 5 gols e participação no grupo que levou a Copa Itália, Supercopa Italiana e Mundial de Clubes da FIFA em 2010. No meio tempo, pela passagem do futebol italiano, Couto disputou meia temporada emprestado no Espanhol, rival do Barcelona. Em 2011 e 2012, na segunda metade da temporada, Coutinho mostrou alguma evolução pelo Espanhol. Acabou mais aproveitado do que em Milão, deixou sua marca 5 vezes em 16 partidas, uma média boa de gols. Na temporada seguinte foi bastante utilizado pela Inter na Europa League e marcou gols na campanha que levou o time italiano às oitavas de final. Em janeiro de 2013, Coutinho é vendido ao Liverpool por 8 milhões e meio de libras. O rapaz ainda precisaria de uma permissão especial para jogar na Inglaterra, por ainda não ter vestido a camisa da seleção brasileira principal em jogos oficiais. Ali começaria, definitivamente, um casamento de muito sucesso. O jovem Filipinho, que tinha sido separado da camisa 10, que desde que partiu para jogar na Itália, a teria de volta em um lugar onde se tornaria o dono do time. Sua estreia com a camisa Red foi em 11 de fevereiro de 2013 contra o West Bromwich, em um jogo no qual saiu do banco. Poucos dias depois,
fez sua estreia como titular e marcou seu primeiro gol. Tudo de uma vez só. Foi na goleada de 5-0 sobre o Swansea após um belo passe de Luisito Soares. A partir daí, meus amigos, a história fala por si só. Nos primeiros 6 meses, Couto fez 3 gols em 13 partidas. Sua visão de jogo e alcance dos passes imediatamente o tornou um queridinho entre os Coupites. A temporada 2013-2014 do Liverpool foi espetacular, com o trio Coutinho, Soares e Sturridge fazendo e acontecendo em campo. Mas seu começo foi complicado. Em setembro, o Coutinho lesionou o ombro em uma dividida com Ashley Williams do Swansea, o que deixou de molho por quase 2 meses. A combinação do trio Coutinho, Soares e Sturridge foi implacável durante a temporada, tanto que o título da Premier League ficou muito próximo. Mas no final, o City foi quem levou a taça. Falando no City, esse time é um dos alvos principais dos gols marcantes de Coutinho. Quem não se arrepia ao ouvir o nosso camisa 10 tem 2 gols memoráveis contra o City. Um deles foi uma bomba na entrada da grande área em 2013-2014 e um petardo de fora da área pela ponta que atingiu o canto do goleiro Joe Hart na temporada 2014-2015. Teve mitagens contra os Citizens na última temporada também, mas nada comparado a esses 2 grandes momentos. Ao todo, na temporada 2013-14, Coutinho fez 5 gols em 33 jogos. A saída de Soares afeta o time na temporada seguinte, que joga sem o mesmo brilho de antes, e o desempenho na volta à Champions League não empolga. Apesar da queda de produção, o Coutinho foi importantíssimo. Fez 52 jogos e marcou 8 gols. Foi em 2015 que o Mago assinou um novo contrato com o Liverpool, com duração até 2020, um casamento que ainda tem muita brasa a ser queimada. Apesar de uma temporada irregular na Premier League, o Liverpool foi muito bem na Liga Europa em 2015 e 2016. E foi nessa temporada que Coutinho se tornou cada vez mais importante para o time. Foi na temporada que teve Brendan Rodgers e Jürgen Klopp como técnicos que o nosso camisa 10 reviveu sua veia de artilheiro. 12 gols em 43 jogos. E o Couto fez muitos golaços. O Southampton que o diga, né? Felipe é o atual bicampeão do prêmio de melhor jogador do ano do Liverpool, premiação dos fãs e dos jogadores. Entre outros prêmios que o Coutinho tem, estão o de jogador do mês para os fãs da Player Football Association e a presença nas seleções da Premier League em 2014 e 2015 e da Europa League em 2015 e 2016. Felipe é campeão sul-americano sub-15 e sub-17 com a seleção brasileira em 2007 e 2009, campeão mundial sub-20 em 2011 e do Superclássico das Américas de 2014. Aliás, chegou a hora de falar de Felipe Coutinho na seleção brasileira. Coutinho e seleção brasileira são sinônimos desde a base. A mudança de atacante para meia, que o Coutinho teve no Vasco, deu certo. Inevitavelmente, suas primeiras convocações para a amarelinha vieram junto das taças. Conforme já ilustrado antes, Coutinho venceu 2 campeonatos sul-americanos e o Mundial Sub-20 na base. Sua chegada na seleção principal veio em 2010 com o técnico Mano Menezes. Sua estreia aconteceu contra o Irã em um amistoso. Apesar da grande temporada de 2013 e 2014, o técnico Luiz Felipe Scolari deixou Coutinho de fora da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Mas, após o 7-1, Dunga, o novo comandante, lembrou do camisa 10 do Liverpool e o convocou para amistosos. Em 2014 foram 4 partidas sem gols marcados, mas com a conquista do Superclássico das Américas no currículo. No ano de 2015, as coisas melhoraram para Coutinho. Disputou 7 jogos e fez um gol em um amistoso contra o México no Allianz Parque, em São Paulo. Em 2016, o Coutinho esteve na campanha fracassada da seleção brasileira na Copa América Centenário, mas o brilho do craque carioca apareceu em uma partida. Contra o Haiti, Couto fez um hat-trick e ampliou sua conta para 4 gols pela amarelinha. Desde que Tite chegou ao comando do Brasil, Coutinho vem sendo lembrado sempre vem ganhando espaço em alguns momentos da partida como substituto. Agora, recentemente, claro, tem virado titular da seleção brasileira, suas atuações estão melhorando cada vez mais, ele marcou um golaço contra a Argentina, o torcedor sabe muito bem. E agora no clube como é que ele tá? O Coutinho tá muito bem no Liverpool. Apesar de estar muito bem na temporada, Coutinho é um dos principais destaques, ele está lesionado e sofreu uma lesão contra o Southampton, uma lesão no tornozelo que o deixará de fora entre 5 e 6 semanas. Então uma lesão bastante preocupante. Infelizmente aconteceu essa situação. Ele levou a pior numa dividida com o jogador DJ Ndong no jogo, né? Ele chutou o pé do rival e saiu de maca. Ele teve seus exames e tá fora aí pelo menos 5, 6 semanas. E o retorno dele deve mais ou menos chegar ali por início de janeiro, né? Segunda semana de janeiro. E desejamos, todos nós, torcedores do Liverpool, desejamos uma grande recuperação ao Felipe Coutinho, que ele volte tão bem quanto ele estava antes. É uma pena, e vai ser difícil a gente repor essa perda aí
do Coutinho, que é o nosso craque, nosso camisa 10. Esse foi o Player Profile e agora vamos trocar a trilha porque vem aí o momento de encerramento do programa com a agenda do Liverpool e os salves. É o momento então de falarmos da agenda. A vinheta já está trocada. No próximo dia 11, domingo, tem Liverpool e West Ham em Anfield, jogo em casa. Depois, no dia 14, tem o jogo contra o Middlesbrough, jogo fora de casa, meio de semana. Então, boa aí, fica ligado na agenda. Tem o jogo contra o Everton na segunda-feira, dia 19 de dezembro, clássico no Goodson Park, fora de casa. Então, fique atento. Então, são jogos que aí o torcedor do Liverpool não pode perder na sequência. Para fechar o programa, então, vamos ao momento dos salves, que vou mandar então um salve aí para as arrobas do Twitter que curtiram, retweetaram o programa. Primeiramente aí dando aquela bela presa com a galera que curtiu o programa na primeira edição. O arroba WaltAlex, depois o arroba CarosFC, arroba RafaBro09, também o arroba SPFCL_LFC, o arroba Marcos Vinícius, também o arroba GuOliveira25Gu, daí o underline Igor Fernandes underline 8, o arroba Liverpool Depre, que é grande fera aí nessa vida aí de galera que acompanha o Liverpool. Também o arroba EnfieldBR, que é o nosso parceiro aqui do Melwood Pub, não podia deixar de estar entre os salves. Também o arroba Rafa Project Underline, o arroba Weslex05, Wesley Souza, outro grande parça aí que também faz parte do Enfield Brasil, o arroba underline Marcos Vander, arroba Jaine LFC, outra grande aí pessoa que também tá sempre na batalha pelo Liverpool, aquele abraço, o arroba Sóstenes Lemos, arroba Nunes underline Anderson, arroba Vitão CHB12, também o arroba Gabiru Faustino, arroba A André Serrano, também arroba Cledi Cavalcante. Outras feras que também vão ser citados, o arroba Renato Roque RJ, o arroba Marcos HNRIQU, Marcos Henrique, arroba Vitor 03101999, e também o Vitor, arroba Vitor HCC10. Também o arroba Celso Edu 1, o Celso Eduardo, outro grande parça aí da batalha. O arroba Wagner underline EAS, o arroba Alanir Nunes. Também o arroba Crispim underline 5, o arroba Pires PFC e o arroba Copite underline BR. São essas as feras que estão recebendo o salve neste programa. Com os salves eu me despeço. Acompanhe então todos os progressos do Melwood Pub no arroba Maurício Cola no Twitter. Também fique ligado aí no YouTube. Procure lá no YouTube por Melwood Pub, também por Maurício Colar Simões, que é a minha conta lá no YouTube, onde você vai poder acompanhar todos os podcasts Melwood Pub daqui pra frente. A primeira edição coloquei no SoundCloud, mas ali no SoundCloud tem um certo limite de horário, um certo limite de tempo, de minutos para se colocar. Então, no YouTube é mais fácil, mais acessível e é democrático em termos de para mim postar também. E é mais democrático para as pessoas irem lá clicar. Não tem mais, é mais fácil possível, mais fácil impossível, né? Então essa é a grande dica aí. O Melwood Pub estará no YouTube a partir de agora. Dito isso, eu vou tirar a trilha e vou encerrar o programa de forma, acho que de uma forma singela. O programa estava sendo preparado para ser feito na semana passada. Provavelmente no dia da final da Copa Sul-Americana eu lançaria o podcast. Mas eu fui pego de surpresa quando eu acordei naquela terça-feira. Imagino que muitas pessoas também foram surpreendidas quando acordaram ou foram dormir com o coração na mão. Me refiro então ao acidente que vitimou os atletas da Chapecoense e também inúmeros profissionais de imprensa que iam para Medellín para acompanhar a final da Copa Sul-Americana entre Chapecoense e Atlético Nacional. Foi uma semana muito triste, uma semana de muita reflexão, uma semana de muita solidariedade ao Chapecoense. Um clube que passa por um momento único em sua história e que infelizmente passa por essa
situação difícil. Eu vou, para encerrar, citar aqui alguns nomes dos heróis que partiram. Dentro de campo, Giménez, Danilo, ou São Danilo, Bruno Rangel, Marcelo, Lucas Gomes, Sérgio Manuel, Felipe Machado, Matheus Biteco, Kleber Santana, William Tiego, Tiaguinho, Josimar, Denner Assunção, Gil, Ananias, Kempis, Arthur Maia, Matheus Caramelo, Ailton Canela e o comandante desse esquadrão, Caio Júnior. Esses foram os profissionais do futebol que estavam ativamente nessa campanha que nos deixaram. Não dá para citar todo mundo, mas o sentimento de tristeza é válido para todos nesse momento, entre todos da comissão técnica, dirigentes da Chapecoense e também do futebol de Santa Catarina, que estiveram presentes no voo. Entre os sobreviventes, Alan Ruschel, lateral, Neto, zagueiro, goleiro Follman, o jornalista Rafael Renzel e 2 integrantes da tripulação, Ximena Soares e Erwin Tumiri. Esses sobreviventes que estão conosco ainda, felizmente eles estão em momento de recuperação, uns em uma situação mais estável, outros ainda sob cuidados, mas nossa torcida por eles ela é imediata e com toda a nossa energia. Entre os profissionais de imprensa, cito o grande repórter Vitorino Sherman da Fox, Lilácio Pereira Júnior, coordenador de externas da Fox, Rodrigo Santana Gonçalves, repórter cinematográfico da Fox, Devair Pascoalon, mais conhecido como Deva Pascovitch, narrador, voz dessa campanha da Chapecoense na televisão, o Sérgio Pontes de Paiva, jogador que tem história por diversos clubes do futebol brasileiro, campeão mundial com o Grêmio, campeão brasileiro com o Internacional, querido por praticamente todas as torcidas ao redor do Brasil. Ele era comentarista do Fox Sports. Paulo Júlio Cleman, jornalista e comentarista do Fox Sports, também grande profissional de imprensa. Guilherme Marques, jornalista da TV Globo, jovem promessa da televisão. Produtor Guilherme Vanderlars, também da TV Globo. Ari de Araújo Júnior, da TV Globo, repórter cinematográfico. Laion Espíndola, do Globoesporte.com, jornalista. Giovanni Klein Vitória, da RBS de Santa Catarina, repórter. André Podiak, da RBS, repórter do Diário Catarinense, jornal. Bruno Mauri da Silva, técnico de externas da RBS TV. Djalma Araújo Neto, repórter cinematográfico da RBS TV. Gelson Galiotto, narrador da rádio Super Condá, ele que estava indo para Medellín em busca de um sonho, poder narrar uma final da Chapecoense. Uma final grandiosa. Edson Luiz Erbellini, da rádio Super Condá, repórter, comentarista. Fernando Chardong, da rádio Chapecó, narrador de muitas das mais marcantes narrações que eu conheço da Chapecoense, foi feita por esse narrador da rádio Chapecó, inúmeras vezes presente no quadro Redação AM do programa Redação Sport TV do Sport TV. Douglas Dornelles, comentarista da rádio Chapecó. Jacir Bivat, da RIC TV e rádio Vang FM, comentarista. E Renan Anholim, da rádio Oeste Capital, repórter. Essas pessoas merecem todo o respeito por toda a sua trajetória como profissionais. Depois de saudar os nomes dos profissionais de imprensa, dos jogadores e do técnico, eu encerro o Melwood Pub com algumas homenagens à Chapecoense. Primeiramente, uma narração de Fernando Chardong, da rádio Chapecó, que nos deixou no acidente, em um jogo contra o Júnior Barranquilla, vitória por 3-0 da Chapecoense. Uma narração marcante, em que ele brinca, dando tchau para Shakira quando a Chapecoense elimina a equipe colombiana. A segunda narração, na partida semifinal contra a equipe do São Lourenço da Argentina. O Deva Pascovitch fez uma das narrações mais emblemáticas dessa campanha da Chapecoense.
E o momento da narração que eu vou colocar é da defesa do goleiro Danilo, no último lance. Eu também acompanhei com um sobressalto com a narração do Deva Pascovitch esse lance. Todos nós nos emocionamos com essa voz naquele momento tão tenso da campanha da Chapecoense. Depois das narrações, você vai ouvir a homenagem que foi feita em Anfield no jogo entre Liverpool e Leeds United pela Copa da Liga, onde houve um You Never Walk Alone especial da torcida e um minuto de silêncio. E após o minuto de silêncio, você vai acompanhar, para encerrar todas as homenagens à Chapecoense, para nos despedirmos deste programa de hoje, o calor dos amigos colombianos. Uma homenagem de coração, honesta, sincera e espontânea. Os amigos colombianos nos deram uma grande lição. E é com a grande lição dos amigos colombianos que nós encerramos o programa, depois de todos esses áudios, com o Vamos Vamos Chape da torcida verdolaga no Atanásio Girardot, no dia da homenagem que foi feita pela equipe colombiana. Todo o simbolismo e tudo isso fica marcado nessa homenagem. A todos os nossos ouvintes, peço desculpas por não estar seguindo o protocolo do programa, mas é um momento que todos nós compreendemos o porquê. Nos despedimos destes heróis do esporte, da imprensa. Nada mais importa além de todo o carinho, toda a força, toda a luz para essas pessoas, familiares dos que partiram. Esses são os que precisam da nossa energia. Esses são os que precisam de nós neste momento para se sentirem confortados. Portanto, me despeço agradecendo a audiência de vocês e que todos nós entremos no final do programa em corrente com a Chapecoense. Força Chape! Um abraço e tchau! Vamos pra bola! Que o Leber Santana vem pra batida, escanteio pro Verdão, quem sabe o terceiro gol pra liquidar a fatura. Torcedor vai junto com o time, 31 minutos de partida. A chuva finalmente não deu uma trégua, mas cai mais mansa. Ponta esquerda, Gil meteu pro meio, desvio de cabeça, estourou de cabeça, é gol! Gol! Chapecoense, William Diego! 31 minutos de partida, a bola veio do escanteio, sobrou do outro lado, insiste daqui, insiste de lá, gramado molhado, dá um taco nela. Ele é zagueiro goleador para liquidar a fatura. Foi um prazer te conhecer, Colômbia. Shakira, meu amor, não fique triste. O futebol é assim, Shakira. Abrace-se no teu piquê, porque aqui quem manda é a Chapecoense na Copa Sul-Americana. William Diego desviou, carimbou, matou e é 3 para Chapecoense, é 0 para o Júnior Barranquilla. Que o Índio Condá fique lá embaixo da trave agora. Que o espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo, foi o Condá. Foi o espírito de Condá que salvou essa aí. Golutini, Danilo, o espírito de Condá estava com você agora, Danilo. Meu Deus. Reveja a jogada do herói Danilo com o pé direito para salvar o time, como já salvou em outras oportunidades. Vai acabar o jogo, não foi agora, não vai ser mais. 40 ainda pode acabar, seu juiz. Acabou! Como é rica a história da Chapecoense. É um exemplo que tem que se espalhar pelo futebol brasileiro de gestão, de organização. Ladies and gentlemen, in the early hours of Tuesday morning, news began to emerge that a plane had crashed on its approach to the city of Medellin in Colombia. The aircraft was carrying 81 passengers
and included players and officials from Brazilian side Associação Chapecoense de Football. The team had been due to play in the final of the Copa Sudamerica against Colombian side Atlético Nacional on Wednesday. Tragically, 75 people lost their lives, and tonight we ask fans of both clubs to unite and remember them. A period of silence will begin and end on the referee's whistle.